Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Voltando, né? Então nós temos aqui retratado na função de produção como eu combino. E eu posso combinar diferentemente. E esse como combinar diferentemente dá origem ao que no edital, né, no material, está chamado ou referenciado como o conceito da chamada isoquanta. E você vai ter ISO, um monte de ISO aqui. ISO é o quê? Igual. Então, quando a gente tem que pensar o conceito aqui, ISO, igual. Igual quantidade. Igual quantidade. Eu tenho mais de uma forma de produzir a mesma quantidade de produtos. Tenho mais de uma forma. Existem várias formas, várias possíveis combinações, de fatores de produção para se produzir, para se ofertar a mesma quantidade de produto. Tem mais de uma forma. Uma empresa, ela pode combinar de forma diferente os seus fatores de produção para produzir a mesma coisa, a mesma quantidade. Já que a quantidade é função de capital e de fator de produção, né? Então essa quantidade pode ser, por exemplo, quero produzir 100. Esta quantidade desejada, ela pode ser obtida de mais de uma forma, combinando de forma diferente a quantidade que eu uso de um fator, que eu combino com outro fator, e assim, quantos fatores eu possuo. Se a gente simplificar aqui em capital e trabalho, né, então nós temos mais de uma forma, mais de uma possível combinação de unidades de capital, horas de máquina e horas de trabalho para produzir uma mesma quantidade. A isoquanta, ela vai mostrar todas essas possíveis combinações desses fatores de produção para ofertar a mesma coisa. Por exemplo, né, e aqui é só, de novo, o número não interessa, mas ele pode, né, servir para entendimento, né? Eu não vou projetar aqui, vocês todos têm aí o material, né, para a gente não despender o tempo, né? Então, na página 2, quem está acompanhando aí depois, então peguem a página 2, tá, ok? Peguem a página 2, tá? E nós temos aqui uma tabela no final da página 2 que vai ilustrar o conceito de isoquanta, em que nós temos aqui a quantidade de capital de um lado e a quantidade de trabalho de outro, né? Não precisa nem dizer que isso aqui são exemplos hipotéticos, né? Então, capital e trabalho, mas isso de fato existe, né? Então você tem uma quantidade, como se fosse uma hora de trabalho ou uma pessoa, né? E quantas máquinas essas pessoas utilizam, né? A quantidade de capital, e você tem obviamente combinações diferentes que produzem o mesmo resultado. Mesmo resultado o quê? De produção. A mesma produção. Por exemplo, que está identificado aí com um quadrado, ou com um retângulo, ou com um triângulo, né, que a gente percebe que a mesma quantidade produzida a partir de diferente combinação de capital e trabalho. Por exemplo, eu posso obter 90 produção, 90 com 3 capital, 3 trabalho. Posso obter 90 com 5 capital e 2 trabalho. Posso obter 90 com 2 capital e 5 trabalho. E assim a gente consegue perceber que há mais de uma possível combinação para entregar o mesmo resultado. Qual o resultado? A quantidade produzida, né? Se nós pegarmos e juntarmos todas essas possíveis combinações e
ligarmos em uma representação visual que está na página 3, uma representação visual que está na página 3, né, se nós colocarmos em um eixo, e aqui eu vou colocar aqui também que vai nos servir, o capital, e no outro eixo o trabalho. Por que só 2? Porque é bidimensional é mais fácil, se for tridimensional fica difícil, né? E ter essas várias combinações, como se fosse aquele una os pontos, né? Una os pontos, nós vamos ter o que se chama uma isoquanta. Isso aqui, ó. O que é uma isoquanta? Né? Ela vai mostrar mais de uma, aliás, várias combinações de capital e de trabalho que entrega uma determinada quantidade, uma determinada produção. Então, por exemplo, estou produzindo pão, né? Então, eu tenho mais de uma forma de combinar capital e trabalho para produzir diariamente uma determinada quantidade de pão. 50, 100, o que quer, né? O exemplo que seja. Aqui nós temos M55, 75, né? E, obviamente, e o que mais nos interessa para as provas é o que tem de recados, ou chamadas propriedades das curvas de indiferença. Aqui as curvas de isoquanta, depois vai ter indiferença e tudo mais. Nós podemos, primeiro, sempre afirmar que nós temos em comparação, né, sempre uma possibilidade de que para produzir mais se deve utilizar mais quantidades de fatores de produção. Se eu quero produzir mais, eu tenho que utilizar mais. Existe o que se chama um mapa no sentido visual, né, de isoquantas, e cada uma delas vai mostrar uma determinada quantidade. E, obviamente, né, intuitivamente e verdadeiramente, quando essas isoquantas estão mais longe do eixo, elas nos refletem quantidades maiores de produção obtida. Então, quanto mais à direita ou mais acima estiver uma determinada isoquanta, indica para a gente que nós estamos produzindo uma quantidade maior. Uma quantidade maior de um bem, de um determinado serviço. E para isso a gente vai precisar de maior quantidade de capital e de trabalho, né? Não tem como, né, dada a tecnologia, para obter maior quantidade de produtos, deve-se utilizar maior quantidade de fatores de produção. Mais fatores de produção. Mais fatores de produção. Capital e trabalho, né? Ou outro fator de produção. Então isso significa, e aí vem a propriedade, se dadas tecnologias, para que eu consiga avançar, eu preciso de mais quantidade de capital e de trabalho. Isso indica que essas curvas, elas não se interceptam.
elas são paralelas. Elas não se interceptam. Porque senão eu teria uma situação intrigante, que seria conseguir produzir mais usando menos fatores de produção, se uma ou outra se cruzasse. Porque daí eu teria, por exemplo, se essa aqui, que representa mais quantidade que essa, se ela cruzar com a primeira, teria algum ponto nela que eu conseguiria, que eu estaria dizendo, olha, eu consigo produzir mais combinando uma quantidade menor de fatores de produção. Geraria uma situação que não consegue se explicar. Como aqui é lógica, e a microeconomia é uma disciplina que tem a sua complexidade porque ela tenta trazer lógica para o processo. Né? É matemática, é gráfico, um monte de coisa. Né? Então, como é lógica, eu não consigo explicar a situação se houvesse cruzamento entre elas. Então, verdadeiramente, as curvas de isoquanta, né, elas não se cruzam. Elas não se cruzam. Por isso, elas são paralelas. Quantidades maiores sempre demanda maior quantidade de capital e trabalho. Dada, claro, uma determinada tecnologia. Claro que a tecnologia pode mudar o processo, mas dada uma tecnologia, eu só vou conseguir produzir mais se eu empregar mais ou se eu usar mais capital, um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo. Então isso é uma primeira propriedade importante da curva de diferença. Elas não se interceptam. Elas são, segunda propriedade, então primeira, as curvas não se interceptam. As curvas não se interceptam. Vamos colocar até 1 aqui para ficar mais fácil. As curvas não se interceptam. Segunda propriedade que a gente pode dizer, visualmente, o que a gente percebe? Primeiro, a gente percebe que elas não se cruzam. Elas não se cruzam por quê? Isso aqui, eu preciso mais para produzir mais. Quantidade depende de quanto eu combino e uso. Para mais aqui, tem que ter mais aqui desse lado. Um depende do outro, função. Segunda, elas são o quê? Negativamente inclinada. Não é isso? Coisa que é meio lógico, né? Mas elas são negativamente inclinadas. Eu tenho nessa curva uma situação em que há trocas, há substituição. A substituição. Não há um e outro junto. Um e outro junto significa mais capital e mais trabalho. Mais capital e mais trabalho produz a mesma coisa. Não. Mais capital e mais trabalho produz quantidades maiores. Não a mesma quantidade. Se essa curva ela fosse para cima, ascendente, eu teria essa situação. Isso não ocorre. Ocorre um processo do quê? De substituição na função de produção de uma empresa. Ela substitui. Eu posso ter mais de uma combinação para produzir a mesma coisa. Sim, posso ter. Como? Substituindo. Substituindo. Por isso que ela é negativa. Eu tenho o processo de redução e aumento, mais e menos, mais e menos, mais e menos. Não é mais e mais. Não é positiva. É negativamente inclinada. É mais e menos. Há um processo de substituição de capital e trabalho.
Então, há um poder que a empresa possui que é conseguir ter a mesma coisa fazendo o quê? Substituindo capital e trabalho. Quer dizer, um conceito que agora a gente consegue... quando a gente olha uma firma de verdade, uma empresa de verdade, uma empresa real, ela pode sim produzir a mesma coisa ao ter a possibilidade de substituir fatores de produção. O que é mais lógico, vamos dizer assim, no sentido da gente entender, né? Se a gente pega capital e trabalho, a gente percebe que as empresas elas podem ao longo do tempo, ou uma empresa em relação a outra, ela pode diminuir a quantidade de trabalho necessário para ofertar uma determinada quantidade de produto. Para isso, ela vai substituir a quantidade de horas de trabalho por máquina, equipamento, um capital, o processo que de melhorar a capacidade de entrega do outro fator. Quando eu melhoro a capacidade de entrega de um, eu consigo reduzir a quantidade do outro. Então existe essa possibilidade que é, obviamente, tentar fazer o quê? Otimizar o uso dos fatores de produção. Otimizar. Então eu tenho essa possibilidade. A minha questão é como eu faço isso. Como eu otimizo isso, que não é a resposta que a gente quer nesse momento. Né? Isso não tem nada a ver com os insumos? Não os insumos. Isso é importante, sua pergunta é importante. Também tem os insumos, mas aqui nós não estamos falando dos insumos. Nós estamos falando a empresa pode otimizar aqui dentro. Eu posso otimizar aqui dentro. O insumo não depende de mim. Muitas vezes depende de outras empresas, porque eu adquiro de outras empresas. O recado principal aqui é uma empresa, ela tem sob o seu domínio, sob o seu poder, sob a sua capacidade de otimizar os seus fatores de produção. Claro que o insumo vai contribuir, mas aqui a leitura é dentro da empresa, não olhando o mercado, olhando dentro da minha empresa. Eu consigo otimizar os meus fatores de produção. Então eu tenho que pensar qual é a melhor. Qual que é a melhor? Eu tenho mais de uma. Qual é a melhor? É essa, eu tenho mais de uma. Então essa é a reflexão. Né? Qual é a melhor? Como eu tenho o processo de eu troco um pelo outro, a curva ela é negativamente inclinada, sinalizando que é um processo de substituição dos fatores de produção. Substituição dos fatores de produção. Dos fatores de produção. E existe um conceito ligado a isso aqui, que é o que se denomina da taxa marginal de substituição. Está vendo como o grande segredo nosso é entender essa coisa, isso aqui que talvez seja um pouco mais fácil, com um conceito que espanta. Taxa marginal de substituição. Taxa marginal de substituição. O que é esse conceito? Taxa marginal de substituição. Ela vai refletir o quanto que eu estou alterando a quantidade de uso de um fator de produção para utilizar uma unidade adicional do outro fator de produção. Por isso, e esse termo, assim, a gente vai ouvir muitas vezes, esse termo chamado marginal. Né? Em economia, essa análise aqui, que as provas estão cobrando,
é uma análise também chamada assim, marginalista. Né? Existe esse termo chamado análise marginal, análise marginalista. É você pensar nas relações entre as coisas e o meu poder de alterar uma e ver o que acontece na outra variável. O conceito marginal diz respeito ao que eu obtenho ao alterar alguma coisa. O que eu obtenho ao alterar? Sempre é o que eu obtenho ao alterar algo. Está ligado a um conceito que a gente também vai ver, que é um conceito chamado da elasticidade, que é o elástico, quer dizer, as coisas ação e reação. Aqui eu tenho ação e reação. A minha ação é alterar capital, alterar trabalho. Qual que é essa relação entre eles? Então existe um conceito chamado marginal que a gente vê muitas vezes. Sempre que a gente vê um termo como este, nós temos que contextualizar e tentar entendê-lo. Por exemplo, continuando aqui embaixo. Então, aqui. Existe o conceito da taxa marginal de substituição. E como a gente está falando de um processo de produção, e muitas vezes chama assim técnicas de produção, ele é complementado com taxa marginal de substituição técnica, para complicar um pouco mais na prova, né? Taxa marginal de substituição técnica. O que é isso? Taxa marginal de substituição técnica. Isso nada mais é que, pensando na técnica de produção e como eu combino isso, né? Qual é a relação de troca? Qual é a relação de troca? Qual que é o, entre aspas, o custo da troca? Quanto que eu preciso reduzir uma quantidade para obter uma da outra? Qual que é essa troca aqui? Qual é a variação de capital necessário? Qual é a variação que eu obtenho aqui quando eu altero o uso, por exemplo, uma quantidade adicional de trabalho? Qual que é essa troca? Essa é a taxa de substituir fatores de produção. Se nós estamos pensando em capital e trabalho, que é o mais usado, né, essa taxa marginal vai indicar o quê? Ao alterar uma quantidade, porque o número é um número, o número não vai cair na prova, mas é um número. Por exemplo, vou dizer que aqui é 0,3. É um número. O que é o número? Ele retrata o quê? Quando a gente pega uma relação, uma divisão, o número vai retratar o quanto está se alterando aqui em cima a partir de uma unidade. Né? Se a gente pegar o número, dividir por 1 é a mesma coisa, logicamente, matematicamente. Se a gente divide por 1, fica a mesma. Então, a taxa marginal de substituição técnica vai nos mostrar assim, se eu altero uma unidade do denominador, qual que é a alteração que eu tenho aqui em cima no numerador? Traduzindo para o que nos interessa, que é o conceito. Se eu altero uma quantidade de trabalho, qual que é a alteração da quantidade usada de capital? De capital. Eu posso generalizar isso. Aqui está falando capital e trabalho, que em geral é o que se coloca, mas a prova pode generalizar isso. A prova pode generalizar isso. Né? É o quanto eu uso de um determinado fator ao utilizar uma quantidade adicional, por isso que marginal é na margem, na alteração na margem, mais um. Esse mais um, qual que é o impacto na utilização do outro fator de produção? Qual que é a troca que eu tenho aqui? Essa é a taxa marginal de substituição técnica
em uma determinada função de produção, que vai nos retratar o quê? Quanto que eu, ao utilizar mais um trabalho, quanto que eu abro mão aqui de capital, quanto eu uso a menos de capital. Para utilizar mais uma unidade de trabalho, quanto que eu uso a menos de capital. A menos por quê? Porque é uma relação de troca, é uma relação de substituição. Tanto que é verdadeiro que essa taxa marginal de substituição, ela é o quê? Negativa. Por isso que ela é negativamente. E ela reflete o quê? A taxa marginal de substituição técnica vai refletir verdadeiramente o que se denomina da inclinação da isoquanta. A inclinação da isoquanta. Vai medir aqui, ó. Veja, ela é uma reta? Não. Não é uma reta. Ela pode chegar a zerar? Zerar, que você diz? Capital ou trabalho e colocar no outro? Olha, eu sempre preciso combinar alguma coisa. Ela não chega a zerar. A não ser que na prova, e daí na prova os conceitos podem, eventualmente, agora tentando... Na teoria você não vai achar isso. Eu posso dizer, ó, há uma completa substituição, não tem mais uma fábrica que não tem mais pessoas. Né? A tecnologia vai mudar, enfim. Mas aí eu tenho que fazer uma frase que tem que explicar muito. Fica um pouco mais complexo, sabe? E fica... sim. Todo o pessoal, não precisa mais de gente. Daí olha, isso na teoria, e a prova ela se atém à teoria, isso não é uma realidade que se coloca. É uma automação plena. Agora, se eu coloco isso na prova, uma automação plena e substituição completa, aí só vai ter um fator de produção. Aí é verdadeiro, que vai ser zero o outro. Vai ser zero. Vai ser uma... Aqui não existe esse conceito aqui, mas existe um conceito de microeconomia chamado solução de canto. Solução de canto. O que é solução de canto? É quando ele está no canto de algum, né? No canto. Aqui o canto seria o quê? Como se fosse isso aqui, ó. Daí eu teria o quê? Um deles seria zero. Um deles seria zero. Não é isso aqui. Ela não é uma reta. Ela não admite essa solução. Ela não é uma reta. E por que não é uma reta? Por que não é uma reta? Porque as coisas não são lineares aqui. As trocas não são iguais. Porque os rendimentos, existe um conceito que a gente na sequência vai detalhar um pouco mais, mas está ligado a ele. Existe o que se chama um rendimento chamado assim, marginal decrescente. Se eu pego uma máquina e vou colocando cada vez mais gente para trabalhar nessa máquina, não é o rendimento dos que vão sendo adicionados no processo, não necessariamente são iguais. Não porque as pessoas são menos eficientes, o segundo é menos eficiente que o primeiro e assim vai, um sendo menos eficiente. Não é por isso, é porque a condição técnica, ela chega em pontos em que o rendimento, ele não é constante. Não é constante. No caso aqui, se pressupõe que o rendimento, ele é decrescente. Ele é decrescente, ele não tem rendimento constante. O rendimento não é constante. Constante seria, eu sempre troco a mesma quantidade de capital, se eu coloco mais uma pessoa, o rendimento dessa mais uma pessoa vai ser igual a outra, e daí a quantidade que eu abro mão de capital é igual. Não é uma reta.
existe uma terceira propriedade, uma terceira e última propriedade, e essa é a mais complexa, vamos dizer assim, da isoquanta, que é o que se denomina a curva de isoquanta. Ela é o quê? Em relação à origem, ela é o quê? Uma curva ela pode ser côncava, convexa, depende do lado, obviamente, um lado é côncavo, outro é convexo, né? Mas olhando da origem, eu tenho um lado aqui que é o quê? Convexo. O côncavo é só pensar na cavidade, né? Para você cavar alguma coisa, né? Essa alguma coisa tem que ter essa posição aqui, né? Então, isso que entra em contato com a Terra, tem que ser o quê? Cavidade, côncava. O outro lado, então, se esse é côncavo, o outro lado ele é convexo. Se você quiser tentar lembrar, não sei se vai ser útil isso, né? Mas enfim, tentando dar alguma dica, né? Então, este lado aqui, ele é convexo. Verdadeiramente, a isoquanta, ela é convexa. Ela é convexa. Daqui a pouco a gente já volta.